Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a nossa aula de matemática. E o objetivo da nossa aula de hoje é identificar o hexágono. Observações. As atividades serão realizadas no nosso livro de matemática do quarto bimestre. E, se possível, veja os slides e assista ao vídeo explicativo antes da aula online para ficar por dentro de todos os assuntos. Para início de conversa. Na aula anterior, falamos sobre a massa e o quilograma. Fizemos exercícios de fixação e encerramos o capítulo 3. Hoje, na aula de hoje, iniciaremos o capítulo 4 e relembraremos algumas formas geométricas planas. Preparados? Então vamos começar. Aqui já temos algumas formas, ó. Quadrado, retângulo, triângulo, círculo, pentágono e hexágono. Todas são figuras geométricas planas. Vamos falar sobre o hexágono. O hexágono é uma forma geométrica fechada composta por 6 linhas retas. Algumas figuras geométricas podem ser decompostas em outras figuras, como mostra o exemplo ao lado, que considera o hexágono como uma união de 6 triângulos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formou uma figura de 6 lados, que é chamada de hexágono. Atividades. Livro de matemática, página 78, página 79. Nós vamos, com vasculhando ideias, observar as imagens e responder as questões oralmente. Com as páginas 80, 81 e a página 151, que é o encarte número 3, nós vamos, para início de conversa, ler um texto com atenção para responder as atividades propostas. Preparados? Vamos lá. Animais que encontramos na escola, capítulo 4. Vasculhando ideias. Número 1. Cite 2 formas geométricas utilizadas pelas abelhas nas construções destes favos de mel. Olhando bem para essas formas geométricas que elas construíram, quais são as formas que a gente encontra aqui? A gente pode encontrar um retângulo e a gente pode encontrar o hexágono. Aqui, ó, desci aqui, ó, formei um retângulo. E aqui na parte de cima formei um hexágono, porque ele tem 6 lados iguais. Número 2. Você conhece objetos ou lugares nos quais essas formas são utilizadas? Então, eu já vi essas formas utilizadas em prédios. Alguns biscoitos também têm essas formas. Que mais, gente? Obras de arte e muitas outras coisas. Número 3. Cite outras formas geométricas parecidas com essas. Então, a gente estudou o triângulo e o quadrado também, né? Vamos continuando para início de conversa. As abelhas e a construção. Você já viu favos de mel como os da imagem da página anterior? Eles têm uma estrutura única e são construídos por insetos que você provavelmente conhece, as abelhas. As abelhas constroem também a colmeia. Cada parte dela é chamada de alvéolo e tem uma característica. Essa forma se chama hexágono. O hexágono é uma forma geométrica fechada composta por 6 linhas retas. Mas por que será que as abelhas utilizam essa forma? Será que elas sabem matemática? Será? E agora? Como será? Por que será? O que vocês acham? Fala aí pra mim. Eu acho que tem uma curiosidade isso, né? Por que será que ela utiliza? Hein? Por que vocês acham que elas utilizam esse tipo de forma geométrica? Eu acho que deve ser usada uma maior quantidade de cera, né? Para construção. Deve caber mais mel lá dentro. Se fosse círculo, né? Ia ficar buracos. E assim eles vão se encaixando direitinho no outro. Sei lá. Não sei o que passa pela cabeça das abelhas. Vamos lá. Para início de conversa ainda. Continuando, número 1. Você vai fazer uma representação de uma colmeia. Para isso, você vai recortar os hexágonos. Olha quantos! Lá do encarte da página 151, você vai recortar
e vai colocando um encaixadinho no outro. Não pode sobrar espaço para formar uma colmeia bem legal. Observe que não se forma espaço entre um hexágono e outro quando a gente encaixa. Esse é um dos motivos por que as abelhas usam o hexágono. É possível cobrir toda uma superfície sem deixar espaço entre eles. Um hexágono tem 6 lados iguais, retos, e 6 vértices. Lembra que vértices são os cantinhos onde as retas se encontram? Então, ele tem 6 lados e 6 vértices. O ponto onde 2 lados se encontram, podemos observar nessa figura. Ó. Aqui nós temos um lado e quando ele se encontra, ele forma um vértice. Número 2. Será que existem outras figuras geométricas que podem cobrir uma folha inteira? Sim ou não? Vamos pensar em duas. Se fossem quadrados, dá para encaixar todos um do lado do outro. Triângulos também dá para encaixar um do lado do outro. Mas círculo não dá. Círculo deixa espaço. Então pode ser triângulo e quadrado. Responde aí bem bonitinho. E essa é a nossa última página de hoje. Separados, mas conectados. Espero vocês ansiosos na nossa aula online, que hoje é às 15 horas. Não se atrasem. Beijo, tchau, tchau.